No Evangelho comentado de hoje, nós vamos buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7º, e vamos hoje desenvolver o tema sobre o orgulho. No capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata de os bem-aventurados, os pobres de espírito. Já em programa anterior, já fizemos, juntamente com o Daniel, alguns comentários a respeito do orgulho. Eu gostaria que Daniel hoje nos trouxesse à luz do Espiritismo, Daniel, o que é o orgulho? Veja, sem ter a pretensão, né, de definir por inteiro o que seja orgulho, como a nossa proposta é de falar em palavras simples Sempre. Acerca do Evangelho, nós poderíamos iniciar dizendo que orgulho é uma das condições que afasta a criatura de Deus. É uma das características do ser orgulhoso. Ou seja, é aquela criatura que não tem o alcance de compreender que, dada a sua inferioridade, né, quanto mais ela reúne em torno de si este sentimento, mais ela se afasta do ponto de chegada, que é a evolução espiritual. Então, o orgulho, não como definição, mas como característica, é aquela criatura que traz também por acréscimo, né, um sentimento de egoísmo, ou seja, imaginando que o mundo, né, gira ao seu derredor, né, que ele é o centro do universo, que é o centro do planeta, é o centro das atenções. Ou seja, é aquela criatura que se imagina autossuficiente, né? E nós somos seres interdependentes, né? Nós não somos uma ilha, nós devemos ser o continente, né? Então, nesse sentido, não propriamente definindo o que seja o orgulho, mas exemplificando como a criatura se comporta, porque é um comportamento que vem do interior do ser, né? E que, naturalmente, na visão dos espíritos, é uma das grandes chagas coletivas, né? Porque as comunidades que se caracterizam pelo orgulho, elas são comunidades que se afastam daqueles princípios que devem nutrir as melhores relações entre os seres humanos, né? E notamos que não só existem criaturas orgulhosas, mas há sociedades e povos orgulhosos, que se acham autossuficientes, absolutamente independentes, que se bastam, por assim dizer, por si só, né? E nós sabemos que não é Que assim. não é, né? Exatamente. Agora, Daniel, nessa questão, como você colocou, que dá para se entender que é uma exteriorização da própria alma, Sim. certo? Não é uma questão de cultura, talvez, de povos? É muito mais uma questão de perfil moral, né, do que propriamente um aspecto cultural. Mas podemos inserir também dentro dessa questão cultural, sem dúvida nenhuma, né? Porque tem-se uma cultura que se desenvolve no sentido da autossuficiência, né? Temos nações, grandes nações, que têm essa ideia de estarem acima das demais criaturas, né? E às vezes nós notamos pessoas que, pela condição abastada, né, economicamente falando, se imaginam que estão acima de tudo e às vezes até da lei, que se consideram acima de tudo e de todos, né? Esse ser é aquele ser que se imagina inatingível pelas questões do mundo, né? Muito pelo contrário, né? A criatura, estando no mundo, ela está exatamente imersa em todas as questões de ordem sociais, nas leis, na interação com outros seres humanos, porque longe está a ideia, porque é falsa, de se imaginar que
que nós não temos nada com as questões que acontecem por aí, né? Nós temos tudo a ver com tudo que acontece no planeta Terra, né? Então, quando a violência ela aparece num determinado ponto do planeta, ela nos atinge também, né? Quando a fome aparece em qualquer nação, ela nos atinge, ainda que não tenhamos a fome batendo as portas dos nossos lares individualmente, né? Então, nós estamos conectados com o universo, né? É aquele elemento trazido pela teoria do caos, né? Que quando uma falena se move, ela move o universo como um todo. Quântica, né? Exatamente. A doutrina espírita, ela se conecta com esses princípios porque eles são princípios de ordem universal, né? Que estão exatamente nas chamadas leis naturais. Então, o ser orgulhoso é aquele ser que imagina bastar-se por si próprio. E nós somos que é dependentes. autossuficiente. Perfeitamente. Você nos colocou, Daniel, que é uma das chagas da humanidade. Sim. Certo? E também que é uma questão cultural de certos povos. Sim. Agora, como podemos combater essa chaga, Daniel, que muito mal faz à humanidade? Dizem os Espíritos, a questão 785 do Livro dos Espíritos, que as duas chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, nós imaginamos assim, que uma coisa está atrelada à outra, tanto quanto a humildade e caridade andam de mãos dadas, né? Então, nesse sentido, na medida em que o processo evolutivo do ser avança, porque nós sempre avançamos moralmente, vamos debelando essas porções cada vez menores, né? Vão se apresentando de orgulho e de egoísmo. Porque na medida que o ser humano ele se compreende nas relações com outros seres humanos, na medida que os povos se compreendem nas relações com outros povos, as sociedades, enfim, há um processo de estabelecimento como se fosse uma teia relacional, né? Nós passamos a compreender que efetivamente nós temos um grau de dependência muito grande uns dos outros, né? Por exemplo, observamos essa migração basicamente desse país da América Central, o Haiti, aqui para o Brasil, né? Quer dizer, eles estão trazendo para nós não só o aspecto cultural haitiano, mas estão trazendo também como que se fosse um grito de liberdade, um pedido de socorro, estendendo as suas mãos operosas, porque eles vêm aqui para trabalhar, são nossos irmãos, né? Então, nós nos permeamos desses processos todos e passamos a compreender que eles são gente como a gente tem lar, tem família, tem necessidades, tem problemas, tem virtudes, né? Então, as culturas vão se permeando desses processos de próprio aculturamento das sociedades e o homem vai se percebendo que ele só é integral naquela concepção trazida basicamente pelo espírito Joana de Ângeles, nas obras notáveis de Edivaldo Pereira Franco, naquela série psicológica, de que o processo de interdependência nos aproxima das pessoas, ao invés de nos apartar, de criar exclusivismos, de criar situações de constrangimento, nós nos aproximamos dos seres, né? Então, na medida em que nós evoluímos, percebemos no outro a igualdade do outro, que nós também somos. Também somos, né? Né? E, Daniel, deixará um dia de existir esse orgulho entre as sociedades? Sem dúvida nenhuma. O planeta Terra caminha rapidamente, podemos dizer até, né? Porque isso é um fato, para esses momentos que precisam ser vividos. Então, o orgulho e o egoísmo deixará de existir no planeta Terra quando nós nos moralizarmos definitivamente. Isso é um alento para as almas, né? Verdade. Assuntos como esse, temas como esse, que vêm dos evangelhos, do ensino de Jesus, nós encontramos ele no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, também nós encontramos todas as formas na doutrina espírita. Conheça a doutrina espírita que nós vamos conhecer os ensinos de Jesus.
O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Nos 2 quadros anteriores, das semanas anteriores, nós falamos, num deles, sobre a morte, sobre o sentido da morte, sobre o medo da morte, como perder o medo da morte e assim por diante. No quadro seguinte, da última semana, falamos sobre uma mensagem deixada por um espírito que fora homenageado num discurso de Victor Hugo, o poeta. E nesse discurso, o poeta fala sobre o sentido da vida e da morte. E o espírito ao qual o poeta fez homenagem, uma jovem chamada Emily, resolveu manifestar-se quando Kardec lê esse discurso na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então falamos sobre a morte, sobre as comunicações a partir do plano espiritual, mostrando que esta morte não existe. Uma bela mensagem. E o discurso do poeta vale a pena ser lido, está na Revista Espírita de fevereiro de 1865. Então agora vamos falar da vida. Já que a morte não existe, vamos falar da vida. A vida é que tem sentido, a vida é que é real. Porque se a vida não fosse real, não teria sentido Deus, não teria sentido a divindade, não teria sentido Deus nos mandar o seu Filho maior para nos orientar, porque morreu, acabou. Portanto, não tem sentido Deus fazer todo um esforço de mandar Jesus para nos trazer as lições. Lições para quê? Para o fim, que não serão utilizadas? Morreu, acabou? Ou então, outras alternativas que criamos por nossa ignorância, como céu e inferno? Não, a vida é real, só ela é real. E Jesus nos deixa um recado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos mostrando que ele trouxe lições para o nosso desenvolvimento. Jesus traz as lições que devemos trilhar, ou o caminho, as lições para que trilhemos o caminho apropriado na direção da vida real, da verdadeira vida. Portanto, se queremos caminhar na direção da verdadeira vida, da vida eterna, porque somos imortais, do céu que tanto sonhamos, da felicidade que tanto sonhamos, o caminho está no Evangelho de Jesus. Claro que temos tantos outros recursos para isto. Deus não nos deixou só com o Evangelho de Jesus, que por si só já seria suficiente. Mas como somos diferentes, temos diferentes entendimentos, Deus vai nos mandando exemplos, modelos, tantos outros, para iluminar este nosso caminho. Mas o caminho, as luzes melhores, mais seguras desse caminho estão com Jesus. O verdadeiro caminho está com Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este caminho está pautado nas verdades eternas trazidas por Jesus e por tantos outros emissários da divindade, como os profetas, os filósofos, que foram construindo e preparando o terreno. Mas as grandes verdades estão com Jesus. Jesus vem nos falar de um Pai amoroso e bom, que cuida de seus filhos. Porque é pai, os pais cuidam de seus filhos. Deus investe nos seus filhos, cuida de seus filhos, oferece os recursos para o seu desenvolvimento e vai oferecendo as lições necessárias através desta construção das verdades, de apresentação das verdades eternas que são tão necessárias para construirmos este caminho na direção da vida real. Qual é esta vida real? É a vida do Espírito, é a vida eterna. É a vida do filho pródigo que volta para a casa do Pai, como diz Jesus. E voltando para a casa do Pai, educado, preparado, vencendo a nós mesmos, nós estamos caminhando na direção da vida verdadeira. Então precisamos para isto de quê? Buscar um entendimento mais profundo sobre este Evangelho de Jesus. E por isso, como não estamos abandonados por Deus, há 2000 anos Deus nos mandou Jesus. Mas 2000 anos é um tempo razoavelmente longo
para nós que ficamos por aqui 70, 80, 90 anos, quem sabe? Então era preciso reviver. E pelas nossas interpretações perderíamos a compreensão do ensinamento de Jesus, faríamos interpretações equivocadas. Então era preciso reviver o seu Evangelho. E Jesus é quem faz essa promessa. Então, há mais ou menos 157 anos, Deus nos envia o Consolador prometido por Jesus para reviver o seu Evangelho através da doutrina dos Espíritos. Vem nos trazer o Evangelho na simplicidade dos seus 3 primeiros séculos, mais compreensível, mais fácil de entendermos nestes séculos, nestes últimos séculos que estamos vivendo. 157 anos do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, revivendo o Evangelho de Jesus. Mas Jesus, na sua promessa, também o faz que deveria, além de reviver os seus ensinamentos, o Consolador deveria esclarecer todas as coisas. E é isto que a doutrina espírita nos faz. Trazer grandes lições, aprofundar o entendimento, porque já estávamos preparados para as novas lições, como o aluno, que depois de aprender a tabuada, de aprender as séries de lições, as primeiras operações matemáticas, pode entrar em álgebra. Enquanto ele não aprender estas bases, não poderá entrar em álgebra. Então, era preciso esclarecer coisas no momento apropriado. E a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer uma série de questões. E a maior delas, e talvez a principal e o começo de tudo, é nos esclarecer sobre Deus, que é Deus, a maior inteligência do universo e a causa primária de todas as coisas. Através de reviver o Evangelho de Jesus, também vem nos esclarecer, nos orientar sobre os seus ensinamentos e sobre quem foi este Espírito todo especial que esteve entre nós. Quando Kardec pergunta aos imortais, em O Livro dos Espíritos, qual o ser maior que Deus colocou na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade, a resposta é em uma palavra: Jesus, o maior ser que Deus colocou na Terra para nos servir de modelo e guia. Portanto, os seus ensinamentos são imbatíveis. E por isso ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas também a doutrina dos Espíritos vem aprofundar o entendimento sobre nós. Quem somos? Somos espíritos imortais, destinados à perfeição. É o único determinismo que encontramos ao estudar Jesus e ao estudar a doutrina dos Espíritos. Chegaremos lá. Somos destinados à perfeição. Quando chegaremos, depende do nosso caminhar, depende de como nos conduzimos, depende de quão rápido e quão eficazmente colocamos em nossas vidas as lições trazidas pelo Mestre. Vem nos orientar também sobre o sentido da vida e da morte, a doutrina dos Espíritos. O que é a vida e o que é a morte? A morte é o corpo que perece. A vida é eterna. Somos imortais, é o Espírito, nós que somos, este ser imortal criado por Deus, filhos de Deus. Quando Deus manda lições para os seus filhos, posto que é Pai, Ele está mandando lições para os espíritos. Portanto, a doutrina dos Espíritos vem nos falar sobre essa vida, o sentido da vida e da morte. Mas também a doutrina dos Espíritos vem nos falar sobre a vida espiritual. Como é que é esta vida espiritual? Vem quebrar definitivamente o que Jesus havia extinguido, a ideia de inferno. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. É incompatível com a ideia de inferno como um local de degredo permanente para os filhos de Deus. Então, a vida espiritual, ela é de acordo com aquilo que nós plantamos. E Jesus nos pergunta: e o que tenhas ajuntado, para quem será? O que estamos levando para conosco para a vida espiritual, de acordo com aquilo que levamos na nossa bagagem, vamos viver. E a doutrina dos Espíritos não nos traz só isso, que já é muito, nos traz muito mais. Então, é importante que estudemos a doutrina dos Espíritos para compreendermos a nós mesmos, para compreendermos melhor a Deus, a Jesus, a nós mesmos. Então, temos que estudar a doutrina dos Espíritos para vivermos melhor Jesus, para que tenhamos vida em abundância, para que caminhemos na direção da nossa felicidade. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples, para o acesso de muitos agora, facilitar o acesso a muitos,
ele está disponível, este programa, no YouTube. É só você buscar Espiritismo em Palavras Simples e poderá assistir os nossos programas no YouTube. Olá, esse é o Espírito Jovem. Nós estamos trabalhando os aspectos de educação e todas as suas variações, de tal maneira que esses assuntos podem ser úteis à nossa reflexão pessoal, mas também a todos aqueles trabalhadores no campo da seara da educação espírita. A educação de crianças, a educação de jovens, a educação de adultos e a autoeducação. Portanto, essas pílulas de 5 minutos servem para nos dar instrumentos para nós trabalharmos com essas questões da melhor maneira possível. Não precisamos ser professores formados com cursos específicos na área de educação, mas sim precisamos ter atenção, carinho e zelo por este assunto, compreendendo o mais sempre que possível. O que nós temos desta feita é o seguinte aspecto: para incutir nos nossos irmãos um aspecto positivo, uma visão positiva da vida que está exarada em O Livro dos Espíritos, numa das suas leis, a lei do progresso. Diz Allan Kardec, tabulando, codificando o trabalho dos espíritos luminares, que nós, seres humanos, nós espíritos, evoluímos. É da lei da natureza. Não há como ficar estacionário por longo tempo, ou quando isso é possível, a mão divina dá condições, oportunidades para aquele espírito que está muito estacionado fazer evoluir, se não pelo amor, muitas vezes pelas provas, pelo sofrimento, pela dor, mas de tal maneira que não é uma punição, não é algo que se fez errado, agora está sendo punido, não. É como um pai a um filho, uma mãe a um filho, que dá uma nova condição, uma nova chance, mas essa nova chance está um pouco mais cerceada em relação às chances anteriores. Imagine nós, crianças, reprovando numa disciplina no colégio e temos que fazer essa disciplina novamente. E não é uma punição, é ali uma oportunidade para aprendermos direito dessa vez, para colocarmos a nossa cabeça no lugar e assim possamos passar aquele ano, aquele semestre, da melhor maneira possível, da maneira mais agradável possível, já que estamos de fato aprendendo e ganhando conhecimento. Há uma prova histórica de que isso é fato, essa lei da natureza, a lei de evolução, a lei do progresso é fato, é olhar a própria história do ser humano. Todos nós somos afrodescendentes. Nós vamos repetir essa assertiva que vem da antropologia, dos amigos cientistas desta e das demais áreas afins, que relatam que o nosso passado biológico, o nosso passado neste sentido físico, o do corpo, nasce ali no planeta Terra a partir das primeiras raças já humanas, os humanoides, e saindo do continente africano, ganhando vida, ganhando espaços, procurando margens de rios, procurando locais onde o clima era mais agradável e mais propício à sobrevivência. Alguns aprendizados já temos desta época. Primeiro deles, exatamente este, somos todos afrodescendentes. Qualquer discussão de diferença racial a partir daí, ela é inócua. Somos todos irmãos do ponto de vista genético, do ponto de vista antropológico. E ademais, nós, neste nosso passado histórico, aí estamos falando de 100 mil anos atrás, quando começamos a nossa caminhada achando espaços no planeta Terra onde pudéssemos melhor sobreviver, descobrimos que sozinhos não sobreviveríamos muito tempo. Por isso, as tribos, os clãs, os agrupamentos de pessoas, onde os homens coordenavam algumas situações, as mulheres coordenavam outras situações, cada um tinha o seu trabalho, o seu fazer, o seu labor ali nessa empreitada, nessas primeiras famílias. E nós fomos vendo a humanidade se desenvolver. Esses agrupamentos foram crescendo, tendo contato com outras comunidades de espíritos com mais inteligências,
com menos inteligências, e nesse contato, nessa troca, todos nós fomos evoluindo e crescendo. Passamos por grandes cidades, passamos por grandes impérios, invadimos a Idade Média e chegamos ao pensamento iluminista, ao pensamento filosófico, ao pensamento científico que marcou ali o século XIX, o chamado século das luzes. Exatamente neste século, nesse nosso caminhar histórico de 100 mil anos, aqui em 4 minutos, nós chegamos no século onde a chance, a oportunidade divina se deu através das manifestações espirituais por todos os cantos do mundo, até que alguns homens, e um em particular, Allan Kardec, pôde sintetizar uma série de conhecimentos que são úteis a toda a humanidade. Queridos amigos e irmãos, nossa alegria por estarmos juntos mais uma vez. Esse é o nosso quadro Consolador, que advém das consolações que o Evangelho nos traz em nossas vidas. Nós gostaríamos de lembrar uma passagem de Jesus. Quando nós trabalhamos, quando nós conversamos e refletimos sobre pequenas atitudes, saber ouvir, ser paciente, saber nos educar perante o outro, ter ações refletidas e não reações violentas. Quando nós vamos trabalhando esse Evangelho em nossas vidas, nós vamos sempre buscando a figura meiga do Mestre Rabi e os seus exemplos. E lembramos-nos de um exemplo quando ele estava com Tadeu. Tadeu ficava fascinado com o Mestre. Sempre que o Mestre atendia as pessoas e que ocorria o fenômeno de expulsar os demônios, assim colocado, no sentido daquelas pessoas que eram vinculadas a espíritos maldosos, né? Está recheado no contexto da Bíblia em si, do Evangelho em si, dos estudos em que nós fazemos referência ao Mestre Rabi. E Tadeu ficava fascinado com o Mestre sempre que ele ordenava e já verificava-se o bem-estar da pessoa, o recobrar da lucidez da pessoa, o recobrar do acordar daquela consciência, né? Nossa, tantos casos que nós temos na Bíblia. Tadeu observava Jesus, mas ele também ficava indignado com a situação daqueles irmãos que tomavam, entre aspas, posse daquele irmão adoentado e o perturbava. E ele guardava aquilo em si. Um dia ele estava só e foi procurado por uma senhora que também passava por uma dificuldade dessa. Isso está narrado no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, excelente livro que traz para a gente uma ideia muito próxima de como Jesus trabalhava, como Jesus usava da sua simplicidade e buscava aqueles homens simples do povo para educá-los na vida espiritual. Então Tadeu encontrava-se só. E a senhora, então, o familiar, pedia ajuda a ele. E ele, na tentativa de fazer aquilo que via o mestre fazer, né, que era conversar, que era impor a sua voz e pedir àquele espírito que se retirasse, pedir que se afastasse aquele mal, que deixassem aquela senhora em paz, que ela pudesse recobrar a sua lucidez, ele via que ele não conseguiu êxito para o seu intento. Passado alguns dias, ele conversando com o Rabi, o mestre, o amigo, o nosso modelo guia Jesus, já pressentindo as suas indagações íntimas, começava então a explicar ao amigo que se ele buscava o bem, se ele buscava o reino de Deus, ele deveria buscar primeiramente dentro de si mesmo e que deveria compreender que Deus amava todos os seus filhos, mesmo aqueles em que ele injuriava, mesmo aqueles que ele não compreendia, porque Deus não afastava de vez
né? Aqueles espíritos que não compreendiam, porque eles não poderiam ser informados do mal que faziam, porque eles não poderiam ser educados, não poderiam obedecer ao bem, ao amor, à lei divina em si. Ele não compreendia tudo isso. E Jesus, paciencioso, explicava ao amigo que ele se fixava muito nas coisas exteriores, no mal que o outro produzia, no mal que o outro proporcionava, na maldade que o outro possuía, né? Mas ele esquecia-se de olhar para ele. E se ele queria tanto este reino de Deus, que ele buscasse então singelamente dentro do seu coração, que ele compreendesse esse movimento da alma, que ele buscasse primeiramente dentro dele a educação do seu espírito, do seu sentimento, da sua conexão e aceitação com Deus, para que ele pudesse ter êxito, porque assim ele seria o exemplo vivo do próprio Evangelho, da amorosidade. E provavelmente Tadeu não compreendia que era esse fato desse sentimento amoroso, dessa compreensão profunda, desta fé robusta construída em si mesmo, que ele não lograra êxito. Então nós vemos que Jesus, na sua sabedoria imensa, na sua paciência, no saber ouvir as dificuldades, saber compreender as dificuldades. E o Rabi também explicava ao amigo generoso que todos eram filhos de Deus, que o Pai não condenava nenhum deles, que era oportuno o momento, mas que também pelo livre-arbítrio dava às pessoas a oportunidade de crescer, de trabalhar, que é o que nós viemos trabalhando o Evangelho em nós. Então, muitas vezes a gente olha o mal do mundo, a imperfeição do mundo, a imperfeição do outro, mas não olha para dentro de nós, a imperfeição que está em nós. E que a mudança que nós desejamos tanto fazer no outro, nós temos que buscá-la em nós mesmos. Porque nós conseguimos efetivamente fazer mudanças na nossa intimidade. E o reflexo dessa mudança da nossa intimidade provavelmente será, então, o momento, ou o arrastamento, ou o exemplo vivo do Cristo e do Evangelho que, aos poucos, será a semente da transformação do outro. Falávamos desse egoísmo que o outro vem e demonstra para nós, e que nós, numa defesa também, achando que o outro não pensa em nós, passamos a pensar exclusivamente em nós, condenando o outro nos seus feitos. Mas Jesus nos dá este exemplo tão bem construído da sua amorosidade, o amor como sabedoria e principalmente voltado para dentro de nós. Então busquemos o reino de Deus dentro de nós. Representa o trabalho constante que nós devemos ter para angariarmos virtudes, ou seja, para frearmos as nossas más tendências e para buscarmos ser pessoas de bem, que promovem o bem e que faz de tudo que faz o melhor que puder e extrai daí todo o bem que possa fazer, de uma maneira que sejamos cristãos, merecedores deste amor imenso do Pai que deposita para todos nós. Muita paz a todos. O inesquecível benfeitor Emmanuel, pelas mãos mágicas e disciplinadas de Chico Xavier, nessa obra inesquecível de uma beleza histórica fantástica, chamada A Caminho da Luz, nos diz que há muitos milênios atrás, milhões de espíritos foram emigrados do sistema de capela da constelação de Cocheiro e vieram para a Terra com a aquiescência, com a autorização de nosso Senhor Jesus Cristo. Vieram para cá exatamente porque estavam
dificultando a evolução socioespiritual do planeta em que eles viviam. Daí porque então perderam aquele paraíso e vieram para o nosso planeta há cerca de 30, 40 mil anos atrás, onde tudo estava por fazer. Mas Jesus, na sua imensa, inesgotável misericórdia, prometeu a esses milhões de espíritos, nas esferas mais próximas da Terra, que ele próprio, um dia, quando surgisse um momento, ele se corporificaria entre nós para trazer-nos o seu evangelho de libertação espiritual. Ele viria nos trazer o remédio para os males de nossas almas. E nós vamos percebendo ao longo da história que o Cristo foi preparando o terreno para esse fato fantástico da sua vinda, da sua estada entre nós. Há 3.200 anos atrás, vamos verificar e encontrar a certeza da existência de um dos maiores médiuns que a história já conheceu, com o nome de Moisés, ou seja, aquele que veio das águas. Esse médium extraordinário que organizou a vida socioeconômica, político e religiosa do povo hebreu e nos trouxe a certeza do Deus único e ainda mais os 10 mandamentos. Depois de Moisés, nós tivemos uma sucessão de outros missionários que vieram ajudar a contribuir com a melhora dessa programação previamente estabelecida por Jesus nos planos mais elevados da vida. É assim que vem aquele período dos reis. Surgem Davi, Salomão, Saul, e então nós vamos perceber, segundo o Antigo Testamento, a vinda de um número expressivo de profetas, profetas notáveis, que anteciparam fatos, principalmente com relação à vinda do Messias, o príncipe da luz, como tão bem nós o conhecemos. E lá estão nomes fantásticos como Jeremias, Daniel, Miqueias, Malaquias, Zacarias, e entre eles, para mim, pessoalmente, e para muitos outros estudiosos, a presença de Isaías é marcante, é extraordinária, quando ele nos descreve o Senhor Jesus em tons quase que poéticos. Eis que levantar-se-á como se fosse um arbusto verde na ingratidão de um solo árido. Caminhará vergado sob o peso de muitas dores, sob o peso das maldades humanas, mas não proferirá um único lamento, uma única queixa, não acusará ninguém. Deixar-se-á levar para o matadouro como se fosse uma mansa ovelha do aprisco divino. E Isaías prossegue afirmando que, quando ele morresse por amor à causa nobre que trouxera, os interesses de Deus em suas mãos prosperariam. E efetivamente foi isso que aconteceu. Após o decesso, após o retorno de Jesus às planuras celestiais, de onde um dia ele viera e se corporificara para abraçar a nossa indigência, nós começamos a perceber como a própria história nos traz um progresso impressionante naquele período. A Pax Romana, com vultos extraordinários, como Otávio, o imperador, que promoveu tanto progresso para aquela comunidade, a presença de Tito Livio, de Mecenas, de Ovídio, nós vemos o surgimento de muitas casas notáveis, confortáveis, casas populares, jardins, templos, termas, enfim, tudo o que precisava para que Jesus então se manifestasse entre os homens. Isso efetivamente aconteceu por quê? Porque, segundo André Luiz nos diz,
na obra também psicografada por Chico Xavier, Mecanismos da Mediunidade, que um número incontável de grandes benfeitores, que para os religiosos irmãos seriam os anjos, se aproximaram da Terra. E ao se aproximarem da Terra, eles abraçaram com o imenso amor coletivo que eles nos trouxeram as nossas angústias, as nossas necessidades. Por isso é que se deu todo esse progresso. O que é impressionante, e a história nos fala, que naquele período existiam cerca de 3 milhões de escravos no Império Romano. E todos, de alguma maneira, silenciaram os seus clamores. Não fizeram mais revoltas, não se insurgiram contra os seus senhores. Por quê? Porque eles ouviam dizer que estava para chegar à Terra o Messias prometido, aquele Senhor da vida, o Filho dileto de Deus, que viria consolar os seus corações. E Jesus, então, se materializa entre os homens. E nós vamos encontrá-lo já nas primeiras manifestações públicas, a começar lá nas bodas de Caná, na Galiléia distante, mas que era o palco preferido para as suas manifestações, para os seus ensinamentos. Foi lá que ele nos trouxe essa página inolvidável, certamente a mais bonita de toda a história da cristandade, que é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Quando ele foi para Jerusalém, para o sul da Palestina, mais precisamente na Judéia, ele vai até o Rio Jordão para encontrar-se com João Batista, que nós conhecemos como o precursor do cristianismo. Ele que, segundo Jesus, fora, entre os homens, naquele período, o maior de todos que houveram nascido de mulher. E então Jesus aparece a João Batista, que na sua capacidade mediúnica percebe que estava diante dele, do Cristo, do Salvador da humanidade. E o Batista então se emociona e diz: mas Senhor, como você me pede para te batizar? Porque não sou eu digno sequer de desatar-lhe as sandálias. Mas Jesus o concita a cumprir com as suas obrigações. E o Batista depois saía a proclamar que ele batizava os homens com água, mas viria aquele que nos batizaria com o fogo, mas com o fogo do Espírito. Vejam, meus irmãos, Jesus tudo podia. Podia ter sido o mais notável dos generais, o mais poderoso de todos eles. Poderia ter sido um rei dos mais fortalecidos pelo poder. Podia ter sido um príncipe multimilionário, mas ele preferiu dar um testemunho de humildade, começando a sua epopeia nascendo na humildade da manjedoura. Bastaram apenas 3 anos, em que o Mestre esteve conosco aqui na Terra, lá naquele palco ainda tumultuado da vida, que nós chamamos de Israel, outrora a Palestina, que naquela época era uma tetrarquia, que começava no sul, com a Judéia, passava pela Pérea, pela Samaria e ia até o norte, na Galiléia. E ele percorreu todas essas pragas, levando a grandeza do seu coração, levando os seus ensinamentos de luz, levando o seu imenso carinho. Ele nos abraçou com seu imenso amor. Foi ele quem nos trouxe o fardo leve da sua eterna e infinita misericórdia. E ele, apenas em 3 anos, ele transformou o mundo. Ele dividiu a história entre antes dele e depois dele. Nós vamos prosseguir nas outras oportunidades, trazendo dados novos a respeito do Mestre que nós tanto amamos nesse período majestoso que nós chamamos de Natal, nesse período de dezembro, que se antecede por novembro, em que a gente já começa a perceber a vibração magnífica da espiritualidade entre nós. Prezado amigo telespectador, no quadro No Entorno da Mediunidade, hoje eu inicio
um assunto sobre fraudes e mistificações. Fraudes e mistificações no exercício da mediunidade foi uma das preocupações de Allan Kardec, porque o assunto está contido faz parte de 2 capítulos do Livro dos Médiuns. Muitas são as motivações pelas quais ocorrem as fraudes, né? O fraudador ou mistificador pode ser um verdadeiro ou um falso médium. Isso pouco importa, depende muito das suas intenções. Então, hoje no programa eu vou tratar especificamente mais das questões das fraudes. Deixarei para o próximo evento tratar das mistificações. O que é uma fraude? A fraude é uma burla, é um logro, é um godo, pressupõe, né, uma atividade pensada antecipadamente, com a finalidade de fazer parecer verdadeiro aquilo que não é. Então, quando você vai fraudar, você vai intencionalmente fazer isso. E as fraudes, segundo Kardec, elas são muito mais fáceis, são ocorrências muito mais comuns nos fenômenos de efeitos físicos. Isso é assunto que nós conversamos agora recentemente nos programas anteriores. Só para lembrar, então, o fenômeno de efeito físico são aqueles fenômenos mediúnicos que impressionam os sentidos naturais do homem. Por exemplo, a materialização, que o indivíduo pode ver, né? A aparição de objetos na sala, por exemplo, das sessões, que a gente pode ver, né? E as sensações físicas de cheiros que aparecem, que ninguém explica, né? E outras questões que impressionam os sentidos naturais do indivíduo. A voz direta, né? Que aparece uma voz no alto, que nem sei de onde, e falando de fenômenos da natureza física autênticos, né? Então, esses tipos de fenômenos eles podem ser também fraudados. Kardec classifica as fraudes em 2 grandes grupos, as chamadas conscientes, que ele diz assim, são fraudes intencionais e produzidas por médios de efeitos físicos, mas também por embusteiros, né? E as inconscientes, é difícil de entender isso, mas são simulações provocadas, dirigidas pela mente de espíritos, né? Ou de presentes, de assistentes presentes a reuniões, que influenciam o indivíduo, o médium. Portanto, esse que está fazendo a fraude, ele é um médium, porque ele sente a influência, ele é influenciado, às vezes, de forma inconsciente a produzir uma determinada fraude. Ele não faz intencionalmente, mas ele é o veículo da fraude. Agora, de uma grande questão, por que alguém estaria preocupado em fraudar? Isso é muito fácil de responder, né? Porque existem pessoas de má fé que se aproveitam de incrédulos ingênuos para obter alguma vantagem. Às vezes a vantagem é prestígio, né? É poder, outras vezes é ter controle e muitas vezes é pecuniária, é um negócio comercial, é receber, é ganhar com isso. Mas pode ter outras motivações. Bom, o que um embusteiro que não seja médium faça, tudo bem. A pergunta é, por que um médium fraudaria? Né? Vocês lembram do ditado, né, no meio espírita, que diz assim, que o telefone toca da onde? De lá para cá? Imagine assim então, né? Se o telefone toca de lá para cá, né, a questão é, depende do espírito atender. Então, um fenômeno autêntico se dá quando há concordância de um espírito envolvido para a realização do feito. Se o espírito habituado ao fenômeno, né, como determinado médium, constantemente, não pode comparecer no dado horário, não tem mais condições, porque às vezes muda a questão, ou não concorda ficar a bel prazer, a joguete dos interesses de médios e experimentadores, ele não vai atender ao fenômeno, né? E ali pode ser que nasça, então, uma questão de fraude, né? Então, aqueles experimentadores e médios sem escrúpulos começam a promover fraudes para manter a audiência e o espetáculo. Então, alguma coisa que era verdadeira passa a deixar de sê-la porque alguém está fraudando e criando falsidades. Se os que participam e assistem eram crédulos e não atenciosos, não prestarem atenção, poderão estar sujeitos ao engodo sem perceberem, porque já estavam acostumados e acreditavam que o fenômeno é autêntico. Então, a gente nunca tem certeza absolutamente sobre muitas coisas que vêm de lá para cá. Agora, no período dos fenômenos mais intensos dos fenômenos físicos e de manifestações anímicas do próprio indivíduo, que ocorreram na metade do século XIX até os primeiros dezenas de anos do século XX, né, havia muito fenômeno, ele criou um campo propício, né, para esse tipo de fenômeno, de fraude.
E também houveram muita gente tentando desmascarar os médiuns, né? Então, nessa eclosão de fenômenos, ficou claro e ficou fácil entender que havia facilidade para a realização de fenômenos. Ao mesmo tempo, tinha muita gente tentando provar que tudo era embuste, tudo era mágica, tudo era truque e assim por diante. Vocês devem lembrar do famoso mágico Houdini. Então, esse indivíduo passou a vida tentando desmascarar os fenômenos autênticos, fenômenos físicos, dizendo que eram truques de magia. Ele, às vezes, não entendia, porque o fenômeno era muito autêntico, não sabia explicar, mas não aceitava, dizia que tinha que ter alguma coisa ali, né? E ele teve grandes embates com um médico escocês, muito conhecido, por outros motivos, não pela medicina, né? O Sir Arthur Conan Doyle, né? Quem foi o Sir Doyle? O Conan Doyle, ele foi o criador do personagem Sherlock Holmes e suas histórias, mas também ele publicou séries de ficção científica e publicou séries de contos e muitos livros espiritualistas. No final, nos anos 80 do século passado, 80, 90, ele faz uma carta dizendo por que ele se tornava espírita, ou melhor dizendo, espiritualista. Tem um livro interessante do Sir Conan Doyle, né? The History of Spiritualism, né? Que na tradução em português seria a história do espiritualismo. Ele foi publicado quase no final dos anos 20, pouco antes de Conan Doyle desencarnar, que acontece em 1930. Esse livro foi traduzido e publicado pela editora Pensamento, né? Traduzido por Júlio de Abreu, um grande tradutor de obras espíritas. Tem o prefácio de Herculano Pires, outra grande mente, né, espírita brasileira, que já desencarnou. Mas o título do livro ficou A História do Espiritismo, e parece que a Federação Brasileira agora está com uma nova tradução, colocando o nome correto, A História do Espiritualismo, porque o texto original não fala de espiritismo. Para quem quer se inteirar, bem, o livro é um repositório muito rico, né, de relatos e discussões referentes a médiuns e pesquisadores, a contestadores, que vai desde o sueco Swedenborg, que nós já tratamos aqui nos anos 1700, até praticamente pouco antes do seu desencarne, o início do século XX, e trata de muitos fenômenos. No final do capítulo 20, Conan Doyle descreve o seguinte sobre Houdini, né, as discussões com ele. Posteriormente, Houdini alegou que Davenport, né, admitia que seus resultados eram conseguidos normalmente, mas Houdini de fato encheu tanto de erros o seu livro, A Magician Among the Spirits, né, quer dizer, um mágico, um mago, ilusionista, prestigiador, etc., entre os espíritos. E mostrou tanto preconceito em todo o assunto que seu depoimento não tem valor, né? Só para saber, os irmãos Davenport produziam fenômenos extraordinários de materializações, né? Na cabine colocavam instrumentos musicais, tambores, os instrumentos saíam, tocavam, batiam nas pessoas, aparecia um mão que pegava as pessoas. Então eles produziram fenômenos extraordinários e o Houdini sempre dizia que aquilo era falsidade, né? Então nós não podemos deixar de mencionar também que as irmãs Fox, né, sofreram muita pressão, né, desse mundo cético, dizendo que elas produziam, que era tudo fraude, etc. e tal. Durante muito tempo elas foram objetos de crítica, etc. tal, sofrendo pressão psicológica. Então tem uma história muito interessante, tem livro sobre as irmãs Fox. A conclusão que nós temos é que em muitos casos podem ser embustes bem elaborados, simulando fenômenos autênticos, mas há muitos casos, né, autênticos, com toda a prova, que constam de muitos relatos de pesquisadores sérios do mundo acadêmico, tanto na América do Norte quanto na Europa, né, e principalmente em Londres, nas academias, participaram desse processo com relatos de alta seriedade. Então, nós não podemos desconsiderar a hipótese da realidade desses fatos, né? Hoje nós vamos ficar por aqui, eu quero que você pense sobre o assunto. Eu recomendo aos telespectadores amigos que continuem assistindo o programa todas as semanas, porque é sempre uma escolha televisiva de alta qualidade. Confira, hein? Tchau. A nossa irmã Madalena Santini pediu-nos que não dissesse da cidade em que ela mora. Eu tenho por hábito não fazer. A gente não tem aqui preocupação de identificar. Há pessoas, inclusive, que pedem para que nós não repitamos o nome. Tudo bem, quando quiser é só dizer e a gente não repete. Porque para nós o importante é responder de uma forma
minimamente aceitável, com coerência, com simplicidade, com objetividade, como o Espiritismo nos recomenda. E ela então nos pergunta por que no movimento espírita as pessoas são tão diferentes. Ora, ô Madalena, mas não podia ser o contrário. Nós não poderíamos ser iguais. Embora a mensagem seja a mesma, mas os nossos comportamentos são diferenciados. Por quê? Todos nós já vivemos muitas vidas. Todos nós já passamos por N experiências em muitos países, já tivemos oportunidade de vivenciar em sexos diferentes, nós tivemos casamentos numas vidas e em outras não, tivemos culturas que são diferentes da nossa hoje, falamos idiomas diversos, tivemos experiência de dor, passamos por dramas, passamos por alegrias. Isso, obviamente, forma personalidade diferente. Por isso é que nós não somos iguais, até porque nós temos idades espirituais diferentes. Nós somos espíritos que já estamos evoluindo há muitos milhões e milhões de anos, como consagra a literatura doutrinária do Espiritismo. Veja, não é diferente, é um exemplo vivo aí diante dos nossos olhos, numa única existência. A gente renasce pelo berço, nos tornamos crianças, nos tornamos jovens, adolescentes, depois nós nos tornamos maduros, depois vem a velhice e a desencarnação. Numa mesma vida, nós vivemos situações bem diferentes, por força das diferenças das faixas etárias. Não é só na religião, na família, na profissão, na sociedade, é assim. Por isso é que há tantos atritos, tantas dificuldades para a interpretação do fenômeno do comportamento social. Não poderia ser diferente, Madalena. Nós somos seres que temos personalidades bem distantes uma das outras, mas temos a obrigação de nos entender. É isso que a doutrina nos pede. A Federação Espírita do Paraná, localizada na Alameda Cabral 300, traz até você o moderno Teatro da FEP. Inaugurado no ano de 96, na sede administrativa da Federação Espírita do Paraná, o moderno auditório com 434 lugares tem sido palco de inúmeras apresentações. É adequado para espetáculos de dança, música, teatro e formaturas. Contribuindo para o êxito desses eventos, o Teatro da FEP possui estrutura tecnológica e excelentes acústica, equipamentos operados por profissionais especializados, assentos confortáveis e instalações adequadas a vários tipos de eventos. Caso tenha interesse, você pode ligar para a Federação Espírita do Paraná no telefone 41 32 23 6174.